Amigos, tivemos a primeira rodada do NFL Draft e foi sensacional, inesperado, bom e ruim, dependendo do time, e a gente vai falar sobre tudo isso hoje, um resumão dessa primeira rodada. Antes do draft, aconteceu a renovação do Lamar Jackson, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, tá bom? Antes da gente ir pra vinheta e definitivamente falar sobre o draft, eu quero agradecer o apoio de todos vocês que compareceram à nossa live do draft lá no canal da NFL Brasil. Transmitimos com imagens, com as escolhas, transmitimos com amigos, eu, Rafão e o Arthur da NFL Brasil e o Lipe Vieira, meu grande amigo do On The Clock, e foi espetacular. Batemos quase 4.000 pessoas simultâneas, depois da meia-noite ainda tinha quase 3.000 pessoas, eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração. Roda a vinheta e vamos falar sobre a primeira rodada. Go, baby! Feel great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Então, estávamos prontos para surpresas e prontos para o que a gente já estava esperando um pouquinho. E acabou que a gente foi surpreendido em muitas coisas e não tanto em outras. Vamos falar sobre isso. Primeira escolha geral, Carolina Panthers, escolha originalmente do Chicago Bears, foi trocada. Bryce Young, quarterback de Alabama. Não vou falar sobre os prospectos aqui, que a gente já fez muito isso, mas sim sobre as escolhas. Era o esperado, era isso mesmo. Temos um novo franchise quarterback em Carolina. Houston Texans tinham a escolha número 2, aquela cortina de fumaça enorme de que eles pegariam Will Anderson e que não iriam de quarterback, nada disso. Pegaram quarterback na sua escolha original, quarterback de Ohio State, CJ Stroud, absurdo, e começa uma nova era lá em Houston com DeMeco Ryans. Mas a escolha 3, que originalmente era dos Cardinals, foi trocada para quem? Houston Texans. Os caras fizeram uma dobradinha. E eu fui procurar, eu não achei quando que isso aconteceu na NFL da última vez. Ou seja, um time ter duas escolhas seguidas no top 3. E os Texans fizeram isso. Então, CJ Stroud ou Will Anderson, que tal os dois? E os Texans pegaram os dois. Will Anderson, pass rusher de Alabama, na escolha que originalmente era do Cardinals. Então os Texans terminam a sua noite. O que, cara, é impressionante, porque os Texans fizeram uma primeira rodada muito interessante, cara, e terminaram a sua noite com o seu quarterback principal e com o melhor jogador defensivo dessa classe também. Aí vieram os Colts na escolha número 4 e eu amei essa escolha. A maioria dos mocks colocava Will Levis aqui saindo para os Colts e tudo bem, mas o meu quarterback que eu mais gostaria de ver nos Colts é o Anthony Richardson. Não vou falar de novo como prospecto, mas a gente sabe, né? É um cara que falta experiência para ele. E ele vai ter isso lá em Indianápolis, fase nova dos Colts também, e vem agora o quarterback da Flórida que eu gosto muito e que eu tô muito curioso para ver como que ele vai se dar no Indianapolis Colts. Escolha 5, originalmente do Denver Broncos, foi para o Seattle Seahawks com toda a troca do Russell Wilson, e os Seahawks voaram em termos de pegar o jogador disponível. Se esperava outros jogadores, até Jalen Carter, eu gostaria que fosse Jalen Carter, eles pegaram Devon Witherspoon, cornerback, para muitos o melhor cornerback da classe, cornerback de Illinois, e os Seahawks ainda teriam outra escolha, essa matou. Aí veio a escolha 6, originalmente dos Rams, depois dos Lions, com a troca do Matthew Stafford, e os Lions trocaram essa escolha para os Cardinals. Então os Cardinals tinham a 3, foram para 12 e voltaram para 6. E quem que os Cardinals tanto queriam na 6? Paris Johnson, offensive tackle de Ohio State. Perfeito, cara. Nesse momento o Kyler Murray tá se recuperando de uma lesão. Não tem nada a ver com linha ofensiva, ele saiu do pocket, tanana, mas cara, linha ofensiva é sempre muito relevante, o Paris Johnson é um fantástico tackle, e os Cardinals voaram, né, porque eles queriam um jogador na 3, abriram mão da 3, desceram, depois subiram um pouquinho e continuaram com o jogador que você queria. É perfeito, esse é o mundo ideal na NFL do draft, né. Aí veio os Raiders com a sua escolha original na número 7 e foram com Tyree Wilson, pass rusher de Texas Tech, um monstro. E cara, esse jogador é comparado muito com Chandler Jones, e ele vai pro time que tem Chandler Jones, que tem Max Crosby. É um time muito, muito interessante e que eu tô curioso demais pra ver esse pass rush dos Raiders, que agora vem numa nova fase com Jimmy Garoppolo e tudo mais. Vamos ver. A primeira grande surpresa veio na 8, apesar de os rumores já indicarem isso. A surpresa vem pelo fato de que running backs raramente são escolhas tão altas. A última vez foi o Saquon Barkley, que a gente sabe que deu certo, mas ainda assim é complicado. Running backs têm uma vida mais curta na NFL, um salário mais alto e geralmente a produção é variada, né? Quem se lembra do Todd Gurley, que teve um ano impressionante e nunca conseguiu voltar, e
hoje tá aposentado da NFL. Bijan Robinson, de Texas. Cara, o Bijan Robinson é absurdo. Não é tipo... Não. O cara é absurdo e vai fazer um impacto impressionante. A comparação com o Barry Sanders e tudo mais. A questão é que os Falcons pegaram o Kyle Pitts, também era absurdo. Pegaram o Drake London, também é absurdo. Só que parece que não tem, é o que o Lippe falou muito na live ontem, a questão do valor posicional, né? Então, você não tá construindo um time muito estrategicamente, longevidade e tudo mais. Ainda tem uma dúvida gigante na posição de quarterback, que é o Desmond Ridder. Vamos ver. É um time de estrelas, com certeza. Vamos ver se isso consegue juntar em produção. Os Eagles estavam na escolha 10 e subiram para 9. Originalmente ela era do Carolina Panthers, né, que subiram para 1, depois foi para Chicago e aí passou para os Eagles. Por que os Eagles subiram uma? Porque eles queriam garantir seu jogador, Jalen Carter, defensive tackle de Georgia. É o que todo mundo tá dizendo e eu vou reforçar. Os Eagles parecem que estão jogando Madden. Isso foi desde o ano passado com Jordan Davis na Kobe Dean, e é muito engraçado porque é o que estão chamando, né, o Philadelphia Bulldogs. Eles estão construindo a histórica defesa de Georgia nos Eagles. E cara, sinceramente, é um ataque fechadinho, é uma defesa que já é boa, mas perdeu muita gente. Eu acho que eu gostaria, na verdade, que os Eagles tivessem ido atrás de um safety, talvez Brian Branch e tudo mais, mas cara, eles foram com 2 jogadores maravilhosos, a gente já vai falar. Jalen Carter, defensive tackle da Georgia, é um cara com problemas extra-campo, acidente de trânsito que envolveu morte, ele ficou preso, pagou fiança, no Pro Day ele estava acima do peso, não conseguiu terminar o Pro Day por causa disso e tudo mais, mas o talento, o potencial do prospecto é fora do normal. É um cara que podia ser primeira escolha geral em outras situações. Os Bears, então, com uma escolha que originalmente era do New Orleans, depois foi para Filadélfia e depois foi para Chicago, pegaram Darnell Wright. E cara, também gostei dessa escolha, você tem que proteger o seu quarterback, Darnell Wright é um excelente tackle de Tennessee, e é isso, você tem o seu tackle direito, e fechou, é isso aí, tá perfeito, Darnell Wright. O Tennessee Titans na 11ª se esperava subir, pegar quarterback, eles fizeram um draft super discreto e providencial. O que acontece? Eles ainda continuam confiando no Ryan Tannehill. Eu não concordo, mas eu também não julgo tanto assim. Pegaram Peter Skoronski, linha ofensiva de Northwestern, que é tackle, mas por causa do seu tamanho de braços, muitos veem ele como interior de linha ofensiva, e eu acho que é isso que vai acontecer nos Titans. Os Titans têm muitas necessidades, linha ofensiva é uma delas, e o Peter Skoronski ajuda, então eu gostei. Aí veio a 12ª. Os Lions, essa escolha na verdade era dos Browns, foi para Houston, troca do Deshaun Watson. O Houston trocou com a Arizona justamente para subir para 3ª e a Arizona trocou com Detroit para subir para 6ª. Então Detroit ficou com a escolha 12 e 18. E a minha expectativa pro Detroit estava muito grande porque eles fizeram um bom draft no ano passado, fizeram uma ótima temporada no ano passado e esse draft podia elevar os Lions de patamar. E eu não acho que é isso que aconteceu. Já tendo saído o Bijan Robinson na 8, os Lions pegam Jahmyr Gibbs aqui, running back de Alabama, na 12ª. Gorinho, eu tô vendo muita gente xingar, você também vai xingar? Não é essa a questão. A questão é que quando a gente analisa uma escolha de draft, a gente analisa algumas coisas, que não são apenas o jogador. A gente analisa o melhor jogador disponível, a necessidade no time e o valor posicional. Running back, não é um valor posicional forte na primeira rodada. Talvez fosse pro Bijan Robinson, não é tanto pro Jahmyr Gibbs. É um cara para final de primeira rodada, talvez, ou segunda rodada. Necessidade, o Jahmyr Gibbs é um jogador igual ao DeAndre Swift, e a gente sabe que isso não ajudou tanto assim os Lions. Não entendo o que tá acontecendo aqui, sendo que o time tinha tantas outras necessidades. E outra é o custo de oportunidade, melhor jogador disponível. Você tinha excelentes jogadores disponíveis na board, e eu acho que seria um draft fantástico os Lions saírem com Christian Gonzalez na 12, sendo que muitos colocavam para eles na 6. Pegaram Jahmyr Gibbs. Eu não gostei nada dessa escolha. Green Bay Packers repetiu o que vinha fazendo em draft atrás de draft. Lucas Van Ness, pass rusher de Iowa, na escolha que originalmente era dos Jets, né? Então Jets trocou com Green Bay na troca com Aaron Rodgers, e aí é o que a gente tava conversando na live. Talvez na 15 os Packers fossem atrás de um tight end. Por que eles subiriam para 13, que é uma escolha de valor alto, uma troca de valor alto, para pegar um jogador excelente? E não foi isso que aconteceu. O Lucas Van Ness poderia ter vindo na 15. Então foi meio inútil, na verdade, apesar de ser um bom jogador, apesar de ser um cara que vai ter impacto. Não acho que era necessariamente a maior necessidade dos Packers, eu acho que tinha outras, mas enfim, gostam do jogador e eu respeito quando isso acontece, apesar de eu contestar um pouco o momento. Lucas Van Ness, pass rusher de Iowa. Pittsburgh Steelers na 14 pegaram linha ofensiva, eu concordo com essa, Broderick Jones, a escolha que originalmente era dos Patriots. Os Patriots desceram um pouco
para deixar o Pittsburgh Steelers garantir o jogador que poderia sair, o que foi muito bom para os Patriots também a gente já vai ver, e os Steelers garantiram Broderick Jones de Georgia, jogador de linha ofensiva muito bom, que eu acho que traz um impacto imediato também. Os Jets na 15 foram com outro pass rusher, que não é meu favorito, eu acho que tinham outras necessidades, bato na tecla de novo de cornerbacks, que tinha uma classe muito interessante. Eles foram com Will McDonald, edge, pass rusher de Iowa State, nessa escolha que originalmente era do Green Bay. O que eu não julgo tanto dessa escolha é o time gosta do jogador. E quando o time gosta do jogador, ele vai garantir o jogador. Mesma coisa para o Washington Commanders na 16, escolha original deles, que pegaram Emmanuel Forbes de Mississippi State, cornerback. A gente pode discutir necessidade, qual era a principal necessidade dos Commanders, mas eu não discuto tanto eles irem no Forbes e não no Gonzalez e não no Joey Porter. Eu tenho minhas preferências, alguns especialistas têm suas preferências e os Commanders têm outra. Gostaram mais do Emmanuel Forbes. Eu não gostei tanto da escolha, mas eles gostam do jogador. Qual escolha que eu gostei muito? A 17 dos Patriots, porque pela primeira vez em muito tempo, cara, os Patriots fizeram um draft, na minha opinião, de cocô, perfeita, né? Perfeito. Conseguiram descer um pouco, garantir o mesmo jogador, ter mais escolhas de draft. Os Patriots têm tantas escolhas de draft quanto os Texans, que tem o maior número, e garantiram o seu jogador dos sonhos, que é o Christian Gonzalez, cornerback de Oregon. Eu vi tantos especialistas colocarem o Christian Gonzalez como o esquema perfeito para os Patriots. O cara que é talentoso, atlético, um talento nato para um time que sabe trabalhar muito bem com cornerbacks. J.C. Jackson, Stephon Gilmore, Jack Jones, todos esses caras que os Patriots melhoram a cada ano e agora chega o Christian Gonzalez para essa boa defesa dos Patriots já. Ah, mas não tem quarterback. Beleza, tem coisa para montar e eu ainda confio no Mac Jones um pouco. Excelente escolha. Eu não lembro a última vez que os Patriots fazem talvez a melhor escolha da primeira rodada. E aí vem os Lions de novo. Jack Campbell, linebacker de Iowa. Golinho, os caras precisavam de linebacker. Pode até ser o caso. Eu ainda acho que tinha outras necessidades, mas essa não é uma boa classe de linebackers. Vou citar o meu grande amigo Lipe Vieira, que é um monstro de draft. Ele falou: essa classe de linebackers, talvez o 5º linebacker do ano passado seria o primeiro aqui. Alguma coisa assim, sabe? E aí vem Jack Campbell, que era o melhor. Vai ser titular absoluto? Provavelmente. Mas, de novo, valor posicional, tudo isso que a gente tá batendo na tecla. Na minha opinião, os Lions foram o pior time do primeiro dia e por custo de oportunidade. É o que falaram no Twitter. Você vai numa churrascaria e come só a polenta. É basicamente isso. Tampa Bay Buccaneers pegaram um defensive tackle, um monstro, Kalijah Kancey, Pittsburgh. Um cara cru que ainda tem que melhorar muita coisa. Eu gostei dessa escolha no sentido que o Kalijah Kancey é o cara para jogo corrido e você tem o Vita Vea, que é o trator. Eu acho que pode dar certo. Eu acho que eu entendo o raciocínio do Buccaneers de montar uma defesa sólida e o ataque vai de Baker Mayfield. Muita gente estava cogitando o Will Levis aqui, para os Bucs tentarem o seu novo quarterback. Eu não discordo dessa escolha. Eu acho até que foi justo. E aí, na 20 com o Seattle Seahawks, já estava estranho, porque a gente não tinha visto nenhum wide receiver. E o Seattle Seahawks abriu a porteira para saírem 4 wide receivers direto. Os 4 wide receivers que eu gosto bastante, sendo o primeiro deles selecionados pelo Seattle Seahawks, Jackson Smith Njigba, de Ohio State. Vamos lá, vamos analisar as 3 coisas de novo. Valor posicional, o wide receiver é uma classe muito boa. Necessidade, eles têm DK Metcalf, eles têm Tyler Lockett, mas o Jackson Smith Njigba é um talento para jogar no slot muito interessante e que vai trazer um impacto imediato. E vai ser legal, eu acho que vai ser legal. Eu não acho que eles deviam ir atrás de quarterback nessa escolha, eu acho que podiam ter outras necessidades, mas o draft do ano passado do Seahawks foi muito interessante e eu gosto do Smith Njigba muito, e eu acho que ele vai ser muito interessante no Seattle Seahawks. Entre os wide receivers, ele é o cara menor e mais de slot, mas que é extremamente seguro com as mãos, confiável. Eu gosto muito dele. Um dos meus favoritos para esse draft era o Quentin Johnston, e ele sai na 21 para os Chargers, que também fizeram um draft discreto. Chegaram na sua escolha original, pegaram um jogador e acabou. Quentin Johnston é um prototípico wide receiver. Alto, forte, um pouquinho de problema nas mãos, mas muito rápido, jardas depois da recepção. É justamente isso que o Justin Herbert mais gostaria, eu acredito, tendo Mike Williams e Keenan Allen com problemas de lesão. Keenan Allen já está um pouquinho mais velho. Quentin Johnston e Mike Williams vão dar trabalho para as defesas juntos, porque são altos e são difíceis de marcar. Gostei muito dessa escolha. Os Ravens, na 22, renovaram com Lamar, trouxeram o OBJ,
tem o Rashad Bateman, tem um bom grupo de corredores, tem uma linha ofensiva sólida, poderíamos argumentar que podia pegar alguns jogadores defensivos como um par para o Marlon Humphrey de cornerback. Eles preferiram dar armas para o Lamar e foram de Zay Flowers de Boston College. É um cara parecido com outras tentativas que os Ravens tiveram, como é o caso do Hollywood Brown, Marquise Brown. Mas eu gosto. Eu gosto porque eu acho que tem que tentar mesmo. Eu gosto do Zay Flowers, eu acho que ele pode trazer um impacto imediato. Ele tem o swag pra jogar em Baltimore. E eu acho que o Lamar Jackson, ele fez algumas... Ele falou assim, eu quero o maior salário da NFL e eu quero o OBJ e a DeAndre Hopkins. Provavelmente eles falaram, DeAndre Hopkins não vai rolar, a gente drafta um cara. Draftaram. Só que agora é o seguinte... O Lamar fez um monte de exigência e eu acho que ele tem talento pra corresponder, mas tem que corresponder. Esse grupo de wide receivers não é mais um grupo fraco, é um excelente grupo. Minnesota Vikings na 23, a gente ficou zoando o meu grande amigo Rafão, porque podia ir de Will Levis, podia ir de um monte de coisa, tanana. Podiam endereçar cornerback, podiam endereçar outras posições. Foram de wide receiver porque, sinceramente, perderam o Adam Thielen e o Justin Jefferson tá um pouco sozinho na fila do pão. Tem o TJ Hawkinson, mas ainda Justin Jefferson tem que carregar o piano. Pegaram Jordan Addison, que pra muitos era o principal wide receiver da classe de USC, e é um cara que eu gosto bastante também. Acho que vai ajudar bastante nesse time do Minnesota Vikings. Dentre as coisas que podia ser, eu gostei bastante. New York Giants na escolha 24 também fizeram o sal da janta. Cara, você precisava de cornerback. A escolha originalmente era do Jacksonville Jaguars. Os Giants subiram um pouquinho. Os Jaguars acabaram descendo um pouquinho e ganharam bastante capital de draft com isso. E os Giants garantiram um jogador que queria para a secundária, Deontay Banks de Maryland. São algumas as necessidades dos Giants. Cara, definitivamente é um time ruim pro desempenho excelente que teve. Mas começando com Deontay Banks, ainda tendo várias escolhas, eu gostei também. Buffalo Bills na 25, de novo, era a escolha dos Giants que foi pra Jacksonville e os Bills subiram. O Bills é rival do meu time, então imagina a minha alegria ao ver eles melhorando, cara. Dalton Kincaid é um tight end espetacular, não é o tight end que vai bloquear na maior parte das vezes, ele vai receber. Mas ele recebendo é espetacular comparado ao Travis Kelce. Precisa saber mais alguma coisa? Dawson Knox é bem utilizado, mas de repente tá acabando a sua fase no Buffalo Bills e a produção vai aumentar muito, cara. Então a gente tem o Stephon Diggs, o Gabe Davis não teve a produção esperada em 2022 e agora chega Dalton Kincaid. Eu gosto da escolha, cara, eu gosto bastante dessa escolha. Os Cowboys na 26 talvez pegassem Dalton Kincaid se sobrasse. Michael Mayer eu também gostaria, mas eu acho que tinha necessidades maiores, como por exemplo a linha defensiva. Eles foram com Maz Smith, talvez eles pudessem pegar outros jogadores se já tivessem disponíveis. Os Cowboys não subiram nem nada disso, gostam do jogador, Maz Smith de Michigan. É aquele touro, cara, que é um bom jogador e que eu gosto bastante. Gostei da escolha. Jacksonville Jaguars na 27... troca, porque desceram, né? Deram a escolha para os Giants, depois para os Bills, conseguiram mais capital de draft, eu gosto bastante disso, e endereçaram uma das suas necessidades, que é proteger o seu quarterback. Então pegaram Anton Harrison, jogador de linha ofensiva de Oklahoma, e é um cara que eu gosto bastante também. Não sei se ele era a primeira rodada, mas os Jaguars gostavam do jogador e eu respeito isso também. O Cincinnati Bengals era um dos times cotados para pegar tight end. Eu gostaria muito de Michael Mayer nessa escolha, porque os Bengals gostam de usar tight ends, o Joe Burrow gosta de tight ends e perderam seus tight ends, né, recentemente nos últimos anos. Mas preferiram um pass rusher, e mesmo tendo Sam Hubbard, Trey Hendrickson, alguns bons jogadores de defesa, um pass rusher interessante vai dar um dinamismo. E trouxeram um cara de Clemson, Myles Murphy, um cara que acho que precisa ser polido, mas é um cara que também traz impacto. Gosto bastante da escolha. Os Saints da 29 trouxeram Brian Bresee, mais um defensive tackle. Lembrando, essa escolha originalmente dos 49ers foi para Miami, de Miami passou para Denver essa escolha e depois pro New Orleans Saints. E cara, eu gosto, eu acho que é uma das necessidades. Os Saints perderam o Onyemata, perderam o Shai Tuttle, perderam jogadores importantes. Cameron Jordan não está ficando mais jovem. Na 29 era difícil você pegar os melhores, mas eu gosto do Brian Bresee e eu acho que ele é um cara interessante, também de Clemson, inclusive. Aí os Eagles na 30 ficam com a sobra. Um jogador excelente, dinâmico, atlético e que se não for a estrela que pode ser,
o seu time não precisa que ele seja o cara que carregue o piano, porque você está lentamente montando Georgia. E aí os Eagles pegam Nolan Smith, pass rusher também da Georgia, que mandou muito bem no seu combine, um jogador extremamente atlético, violento, no sentido bom da palavra, se é que ele existe, e é um cara muito interessante. Então os Eagles, pra mim, foram um dos times que mais voaram nesse draft. Eu acho que é tipo assim, se a gente pegar 5 melhores escolhas dessa primeira rodada, os Eagles vão ter as 2, e é um time de Super Bowl, o que é impressionante. Falando em Super Bowl, os campeões, o time sede Kansas City Chiefs, que receberam o draft na sua cidade natal, Patrick Mahomes e Travis Kelce levando o troféu, inclusive, e nessa escolha quem anunciou foi o Clark Hunt, atual CEO da franquia, filho do lendário Lamar Hunt, que criou a EFL e que o troféu dado pro campeão da AFC é dele, enfim. Anunciou essa escolha. Então os Chiefs fazem uma coisa parecida com o ano passado, quando pegaram o George Karlaftis, né? Eles pegam agora o Felix Anudike-Uzomah, pass rusher de Kansas State, inclusive fica na mesma cidade, e eu acho que a ideia é justamente essa, ter um pouquinho mais de pass rush, um pouquinho mais de pressão ao quarterback, é um time fechadinho que pode fazer esse tipo de coisa. Muitos falavam de wide receivers, e eu acho que se não tivesse saído os 4 principais, talvez os Chiefs fossem aqui com o Zay Flowers, Jordan Addison, alguma coisa assim, mas foram com o seu pass rush, e eu acho que tá tudo certo aí também. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam da primeira rodada do seu time do coração. Ah, Golinho, mas eu sou Browns, 49ers, Rams, Broncos ou Dolphins. Não teve escolha de primeira rodada? O que você espera pro dia 2 e pro dia 3 do draft? Ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda temos disponíveis na board jogadores excelentes como, por exemplo, o Will Levis, né, que acabou ainda estando disponível, Jalen Hyatt, que é um bom wide receiver, a gente ainda tem Brian Branch, ainda tem Luke Musgrave, ainda tem Michael Mayer, que são bons tight ends, então ainda tem jogadores bem interessantes. Por favor, não saia desse vídeo sem deixar o gostei, que ajuda muito, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês, meus amigos. Fui!